identidade, valores e imagem. Estimáveis irmãos, amigos, companheiros de estudos, de inquietudes, vamos falar um pouco. Certamente, através destas disquisições, nos propomos entre todos, buscar uma solução a muitas inquietudes íntimas. Não pretendo saber mais que vocês, nem creio que vocês pretendam saber mais que minha insignificante pessoa. Só queremos reunir-nos, para compartilhar nossas inquietudes, e isso é tudo. Nos anima a sinceridade. Necessitamos do bem-estar integral. Todos sofremos, temos amarguras na vida, queremos mudar. Em todo caso, penso eu e vocês estarão de acordo, que o bem-estar integral é o resultado do autorrespeito. Isto pareceria bastante estranho a um economista, a um filósofo, etc. O que teria que ver, por exemplo, o autorrespeito com a questão econômica, ou com os problemas relacionados com o trabalho, ou com a força de trabalho, com o capital, etc. Vou dizer-lhes o seguinte: o nível do ser atrai nossa própria vida. Vivíamos nós em uma casa muito bela da cidade do México. Atrás dessa casa existe um terreno amplo que estava vazio. Um dia qualquer, um grupo de paraquedistas, como lhe chamamos, invadiu aquele terreno. Logo edificaram suas choças de papelão e se estabeleceram ali. Inquestionavelmente, converterão-se em algo sujo dentro daquela colônia tão bela. Não quero subestimá-los, mas realmente, se suas choças de papelão estivessem asseadas, nada lhes objetaria. Desgraçadamente, havia entre essas gentes uma desasseio espantoso. Observei cuidadosamente desde o terraço da casa, a vida daquelas pessoas, se insultavam, se feriam, se embebedavam, não se respeitavam a si mesmos, tampouco respeitavam a seus semelhantes, sua vida era horripilante em miséria e em abominações. Se antes não se viam por ali as patrulhas da polícia, depois, estas, andavam sempre visitando a colônia. Se antes essa colônia era pacífica, depois se tornou um inferno. Assim pude evidenciar que o nível do ser atrai nossa própria vida, isso é óbvio. Suponhamos que um desses habitantes resolvesse da noite para o dia respeitar-se a si mesmo e respeitar aos demais. Obviamente mudaria. O que se entende por respeitar-se a si mesmo? Deixar a delinquência, não roubar, não fornicar, não adulterar, não invejar o bem-estar do próximo, ser humilde, simples, abandonar a preguiça, converter-se em uma pessoa ativa, aciada, decente, etc. Ao respeitar-se um cidadão a si mesmo, muda de nível do ser, isso é lógico. E ao mudar de nível do ser, inquestionavelmente, atrai novas circunstâncias, pois, se relacionaria com gentes mais decentes, com gentes distintas, e possivelmente, esse motivo de relações, provocaria uma mudança econômica e social em sua existência. Assim se cumpriria isto que estou dizendo de que o autorrespeito integral vem a provocar o bem-estar social e econômico. Mas se um não sabe respeitar-se a si mesmo, tampouco respeita seus semelhantes e se condena a si mesmo, a uma vida infeliz, desventurada. O princípio do bem-estar integral está no autorrespeito. Não esqueçam vocês que o exterior é tão só a reflexão do interior. Isso já disse Dom Emmanuel Kant, o filósofo de Königsberg. Se estudamos cuidadosamente a crítica da razão pura, descobrimos certamente que o exterior é o interior, palavras textuais de Dom Emmanuel Kant. A imagem do exterior do homem e as circunstâncias que o rodeiam são o resultado da autoimagem. Todos temos uma autoimagem. Essa palavra, autoimagem, composta, é profundamente significativa. Precisamente, me vem à memória, nestes momentos, a fotografia aquela de Fernando. Tirasse uma fotografia nosso amigo Fernando, e como coisa curiosa saem na foto dois Fernandos, um, muito quieto, posição firme, com o rosto para frente, o outro aparece caminhando frente a ele, com o rosto de forma diferente, etc. Como é possível que em uma foto saiam dois Fernandos? Creio que esta foto vale a pena ampliá-la, porque pode servir para mostrá-la a todas as pessoas nestes estudos. Obviamente, penso que o segundo Fernando seria a autorreflexão do Fernando original, isso é óbvio. Porque escrito está que a imagem exterior do homem e as circunstâncias que o rodeiam são o resultado da autoimagem.
Também está escrito que o exterior é tão só a reflexão do interior. E as pessoas, e as coisas com as que nós nos encontramos na vida, são a autorreflexão de nós mesmos, porque o exterior é o interior, disse Dom Emmanuel Kant, o filósofo de Königsberg. Assim que se nós não nos respeitamos, se a imagem interior de si mesmos é muito pobre, se estamos cheios de defeitos psicológicos, de chagas morais, inquestionavelmente, surgirão eventos desagradáveis no mundo exterior, dificuldades econômicas e sociais, etc. Mas não esqueçamos que a imagem exterior do homem e as circunstâncias que o rodeiam, são o resultado da autoimagem. Temos uma autoimagem. Fora existe a imagem psicológica, que pode ser fotografada, mas dentro, temos outra imagem, a autoimagem, ou para aclarar melhor diremos, que fora temos a imagem física, sensível, dentro temos a imagem de tipo psicológico, hipersensível. Se fora temos nós uma imagem pobre, miserável, e se a esta imagem acompanham circunstâncias desagradáveis, uma situação econômica difícil, problemas de toda espécie, conflitos já seja em casa, na rua, no trabalho, etc. Isto se deve, simplesmente, a que nossa autoimagem de tipo psicológico é pobre e defeituosa, horripilante. No meio ambiente refletimos nossa miséria, nossa nadidade, o que somos. Se queremos mudar, necessitamos uma mudança total, imagem, valores e identidade, devem mudar radicalmente. Dizia em uma das palestras, aqui, que cada um de nós é um ponto matemático no espaço, que acede a servir de veículo a determinadas somas de valores. Alguns servem de veículo a valores geniais e outros poderão servir de veículos a valores medíocres, cada qual é cada qual. A maior parte dos seres humanos serve de veículo aos valores do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo. Estes valores podem ser positivos ou negativos. Assim que identidade, valores e imagem são um todo único. Digo que devemos passar por uma transformação radical. Afirmo, de forma enfática, que identidade, valores e imagem devem ser mudados totalmente. Necessitamos uma nova identidade, novos valores, nova imagem. Isso é revolução psicológica, revolução íntima. Absurdo é continuar dentro do círculo vicioso em que atualmente nos movemos, necessitamos mudar totalmente. Não esqueçam, pois, que a autoimagem de um homem dá origem à sua imagem exterior. Ao dizer autoimagem, refiro-me a essa imagem psicológica que temos. Qual será a nossa imagem psicológica? Será a do iracundo, a do cobiçoso, a do luxurioso, a do invejoso, a do orgulhoso, a do preguiçoso, a do glutão, ou o quê? Qualquer que seja a imagem que de si mesmos tenhamos, ou melhor diríamos, a autoimagem, dará origem, como é natural, à imagem exterior. A imagem exterior, ainda que esteja muito bem vestida, poderia ser pobre. É acaso bela a imagem de um orgulhoso, de alguém que se tornou insuportável, que não tem um grão de humildade? É acaso muito agradável a imagem de um luxurioso? Como atua um luxurioso? Como vive? Que aspecto apresenta dentro de seus quartos? Qual é seu comportamento na vida íntima com o sexo oposto? Ou talvez, se acha degenerado? Qual seria a imagem externa de um invejoso, de alguém que sofre pelo bem-estar do próximo, e que em segredo faz mal aos outros, por inveja? Que horrível imagem a que apresenta um preguiçoso! Não quer trabalhar, sujo, abominável. Que diríamos do glutão? Assim que, em verdade, a imagem exterior é o resultado da imagem interior, isso é óbvio. Se um homem aprende a respeitar-se a si mesmo, muda sua vida, não somente dentro do terreno da ética ou da psicologia, mas também dentro do terreno social e econômico, e até político. Mas há que mudar. Por isso insisto, meus estimáveis amigos, em que identidade, imagem, valores, devem mudar. A identidade atual, os valores atuais, a imagem que de si mesmos temos atualmente, é miserável. Devido a isso, a vida social está cheia de conflitos e problemas econômicos. Ninguém é feliz neste tempo, ninguém é ditoso. Mas, poderia mudar a imagem, os valores, a identidade que temos? Poderíamos assumir uma nova identidade, novos valores, nova imagem?
Afirmo, claramente, que sim é possível. Inquestionavelmente, necessitaríamos desintegrar o ego. Todos temos um eu. Quando batemos em uma porta e se nos pergunta, quem é? Respondemos, eu. Mas, quem é esse eu? Quem é esse em mim mesmo? Quem é esse de si mesmo? Em realidade de verdade, o ego é uma soma de valores negativos ou positivos. Poderíamos desintegrar o ego, acabar com todos os valores positivos e negativos que tenhamos, e então, poderíamos servir de veículo a novos valores, aos valores do ser. Mas neste caso, necessitamos de uma didática, se é que queremos eliminar os valores que temos atualmente, para provocar uma mudança. Antes de tudo, seria necessário, em realidade de verdade, apelar à psicanálise íntima. Quando um apela à psicanálise íntima para conhecer seus defeitos de tipo psicológico, surge uma grande dificuldade. Quero referir-me, de forma enfática, à força da contratransferência. Um pode auto-investigar-se, um pode introverter-se, mas quando intenta, sempre surge a dificuldade da contratransferência. Trata-se de transferir nossa atenção para dentro, com o propósito de autoexplorar-nos para autoconhecermos-nos, e eliminar os valores negativos que nos prejudicam psicologicamente, no social, no econômico, no político e até no espiritual. Desafortunadamente, repito, quando um trata de introverter-se para autoexplorar-se e conhecer-se a si mesmo, imediatamente surge a contratransferência, que é uma força que dificulta a introversão. Se não existisse a contratransferência, a introversão se faria mais fácil. Desgraçadamente, a contratransferência dificulta, completamente, a introversão, e necessitamos da psicanálise íntima, necessitamos da autoinvestigação íntima para autoconhecermos-nos realmente. Lembremos nós aquela frase de Tales de Mileto, Nosce-te ipsum, homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Quando um se conhece a si mesmo, pode mudar. Enquanto a si mesmo não se conheça, qualquer mudança lhe resultará inútil. Mas antes de tudo, meus estimáveis amigos, necessita do autoanálise. Como venceriam a força da contratransferência, que dificulta a psicanálise íntima, ou autoanálise? Isto somente seria possível, em realidade de verdade, mediante análise transacional e análise estrutural. Quando um apela à análise estrutural, conhece essas estruturas psicológicas que dificultam e fazem quase impossíveis, ou impossível, a introspecção íntima. Conhecendo tais estruturas, as compreendemos, e compreendendo-as podemos então vencer o obstáculo. Mas necessitaríamos algo mais, necessitaríamos também da análise transacional. Existem as transações bancárias, comerciais, etc. Também existem as transações psicológicas. Os diversos elementos psíquicos que em nosso interior carregamos, estão submetidos às transações, às trocas, às lutas, às mudanças de posição, etc. Não são algo imóvel, existem sempre em estado de movimento. Quando mediante análise transacional, conhece os distintos processos psicológicos íntimos, e quando além disso conheceu também as diversas estruturas, então, a dificuldade para a introversão psicológica conclui, e se realiza, posteriormente, a autoexploração do mim mesmo, do si mesmo, com pleno sucesso. Quem lograr uma autoexploração plena, sobre tal ou qual defeito, já para conhecer a ira, já para conhecer a cobiça, ou a luxúria, ou a inveja, ou o orgulho, ou a preguiça, ou a gula, etc., pode realizar avanços psicológicos formidáveis. Haveria que começar primeiro por segregar o defeito que queremos eliminar de si mesmos, e posteriormente, o dissolveríamos. Defeito desintegrado, libera algum percentual de essência anímica. À medida que formos nós desintegrando cada um de nossos falsos valores, isto é, nossos defeitos, a essência anímica embotelhada entre os mesmos, será liberada. E por último, a essência psicológica totalmente liberada, nos transformará totalmente. Será esse o preciso instante em que os valores eternos do ser se expressem através de nós. Inquestionavelmente, isto seria maravilhoso, não somente para si mesmos, mas para a humanidade. Quando alguém conseguiu desintegrar ou dissolver completamente os valores negativos, inquestionavelmente, respeitar-se a si mesmo, e ao respeitar-se a si mesmo,
respeita aos demais, convertese, diríamos, em uma fonte de bondade para todo o mundo, convertese em uma criatura perfeita, consciente, maravilhosa. Essa autoimagem mística, diríamos, de um homem desperto, originará por sequência ou corolário, a imagem perfeita de um nobre cidadão, cujas circunstâncias serão benéficas também em todo sentido, será um elo de ouro na grande cadeia universal da vida, será um exemplo para o mundo inteiro, uma fonte de dita para muitos seres, um iluminado no sentido mais transcendental da palavra, alguém que gozará de um êxtase contínuo e delicioso. Não esqueçam vocês, meus queridos amigos, que em dinâmica mental, necessitamos saber algo sobre o como e o porquê funciona a mente. A mente, inquestionavelmente, é um instrumento que nós devemos aprender a utilizar conscientemente. Mas, seria absurdo supor que tal instrumento fosse eficiente, se antes não conhecemos o como e o porquê da mente. Quando um conhece o como e o porquê da mente, quando conhece os diversos funcionalismos da mesma, pode controlá-la, esta se converte em um instrumento útil, perfeito, em um maravilhoso veículo, mediante o qual podemos nós trabalhar em benefício da humanidade. Se necessita em verdade de um sistema realista, se é que em verdade queremos conhecer o potencial da mente humana. Por estes tempos abundam muitos sistemas para o controle da mente. Há quem pensa que certos exercícios artificiosos podem ser magníficos para o controle do entendimento. Há escolas, existe muita teoria sobre a mente e muitos sistemas. Mas, como seria possível, em realidade de verdade, fazer da mente algo útil? Pensam vocês que se nós não conhecemos o como nem o porquê da mente, poderíamos conseguir que esta fosse perfeita? Necessitamos conhecer os diversos funcionalismos da mente, se é que queremos que a mesma seja perfeita. Como funciona? Por que funciona? Esse como e porquê são definitivos. Se lançamos nós, por exemplo, uma pedra a um lago, veremos que se formam ondas. Estas são a reação do lago, da água contra a pedra. Similarmente, se alguém nos diz uma palavra irônica, esta palavra chega à mente e a mente reage contra tal palavra, então vêm os conflitos. Todo mundo está em problemas, todo mundo vive em conflito. Eu tenho observado, cuidadosamente, as mesas de debate em muitas organizações, escolas, etc. Não se respeitam uns aos outros. Por quê? Porque não se respeitam a si mesmos. Observese um Senado, uma Câmara de Representantes, ou simplesmente a mesa de uma escola. Se alguém diz algo, outro se sente aludido, se enoja e diz algo pior, brigam entre si os membros de uma mesa diretiva. Isto indica que a mente de cada um deles reage contra os impactos provenientes do mundo exterior, resulta gravíssimo isso. Um tem que, em verdade, apelar à psicanálise introspectiva para explorar sua própria mente, faz-se necessário autoconhecermos-nos um pouco mais dentro do intelectual. Por que reagimos ante a palavra de um semelhante? Nestas condições, nós sempre somos vítimas. Se alguém quer que estejamos contentes, basta que nos dê algumas palmadinhas no ombro e nos diga algumas palavras amáveis. Se alguém quer ver-nos desgostosos, bastaria com que nos dissesse algumas palavras desagradáveis. Então, onde está nossa verdadeira liberdade intelectual? Qual é? Se dependemos completamente dos demais, somos escravos. Nossos processos psicológicos, em realidade de verdade, dependem exclusivamente de outras pessoas, não mandamos em nossos próprios processos psicológicos. Isto é terrível. Outros são os que mandam em nós, e em nossos processos íntimos. Um amigo, de repente vem e nos diz que nos convida para uma festa. Vamos à casa do amigo, nos brinda uma taça, nos dá pena não aceitá-la, a tomamos. Vem outra taça e também a tomamos, e outra e seguimos e ao fim terminamos bêbados. O amigo foi dono e senhor de nossos processos psicológicos. Creem vocês que uma mente assim pode servir acaso para algo? Se alguém manda em nós, se todo mundo tem direito a mandar em nós, então, onde está nossa liberdade intelectual? Qual é? De repente nos encontramos ante uma pessoa do sexo oposto, nos identificamos muito com essa pessoa e a longo prazo terminamos metidos em fornicações ou em adultérios. Quer dizer que aquela pessoa do sexo oposto pôde mais,
iniciou nosso processo psicológico, os controlou, os submeteu à sua vontade. É isto liberdade? O animal intelectivo equivocadamente chamado homem, em realidade de verdade, tem se educado para negar sua autêntica identidade, valores e imagem. Qual será a autêntica identidade, valores e imagem íntima de cada um de nós? Será acaso o ego, ou a personalidade? Não. Mediante a psicanálise introspectiva, poderíamos passar além do ego e descobrir o ser. Inquestionavelmente, o ser em si mesmo é nossa autêntica identidade, valores e imagem. O ser, em si mesmo, é o KH, o cosmos homem ou o homem cosmos. Essa é nossa autêntica identidade, valores e imagem. Desgraçadamente, como já lhes tenho dito, o animal intelectivo falsamente chamado homem, tem se autoeducado para negar seus próprios valores íntimos, caiu no materialismo desta época degenerada, tem se entregado a todos os vícios da terra, marcha pelo caminho do erro. Aceitar a cultura negativa, instilada subjetivamente em nosso interior, seguindo o caminho da menor resistência, é um absurdo. Desgraçadamente as gentes, por esta época, gozam seguindo o caminho de menor resistência e aceitam a falsa cultura materialista destes tempos, deixam ou permitem que seja instilado em sua psique, e assim é como chegam à negação dos verdadeiros valores do ser. Quero que reflitam muito bem vocês esta noite, meus queridos amigos, sobre estas coisas. Lembrem vocês, que lá em cima, no espaço infinito, no espaço estrelado, toda ação é o resultado de uma equação e de uma fórmula exata. Assim também, por simples dedução lógica, devemos afirmar de forma enfática, que nossa verdadeira imagem, o homem cósmico, íntimo, está além do ego e dos falsos valores, é perfeita. Cada ação do ser, inquestionavelmente, é o resultado de uma equação e de uma fórmula exata. Tem-se dado casos em que o ser logra expressar-se, através de alguém que tenha conseguido uma mudança de imagem, valores, identidade, e então, esse tal, converteu-se de fato em algum profeta, em algum iluminado. Mas também se tem dado casos, lamentáveis, em que aquele que tenha servido de veículo ao próprio ser, não tem em verdade, compreendido as intenções do divinal. Quando alguém que serve de veículo ao ser, não trabalha desinteressadamente em favor da humanidade, inquestionavelmente, não entendeu o que é a equação e a fórmula exata de toda a ação do ser. Só quem renuncia aos frutos da ação, quem não espera recompensa alguma, quem só está animado por amor a trabalhar em favor de seus semelhantes, tem compreendido, certamente, a atividade do ser. Necessitamos passar, repito, por uma mudança total de si mesmos. Imagem, valores, identidade, devem mudar, e em vez de ter a imagem pobre do homem terreno, devemos ter uma imagem espiritual, celestial, aqui mesmo e em carne e osso. Em vez de possuir os falsos valores do ego, deve estar em nosso coração e em nossa mente, os valores positivos do ser. Em vez de ter, pois, uma identidade grosseira, devemos ter uma identidade posta a serviço do ser. Reflitamos, até que nos convertamos na viva expressão do ser. O ser é o ser e a razão de ser do ser, é o mesmo ser. Distingamos, claramente, entre o que é expressão e o que é autoexpressão. O ego pode expressar-se, mas nunca ter autoexpressão. O ego se expressa através da personalidade e suas expressões são subjetivas, diz o que outros lhe disseram, narra o que outros lhe contaram, explica o que outros lhe explicaram, mas não tem autoexpressão evidente do ser. A autoexpressão objetiva real do ser é o que conta. Quando o ser se expressa através de nós, o faz de forma perfeita. Há que desintegrar o ego, o eu, o mim mesmo, à base de psicanálises íntimos, para que se expresse através de nós, o verbo, a palavra do ser. Até aqui, minhas palavras desta noite. Paz inverencial.